Haverá instantes e situações que você até pode falar e argumentar, até pode discursar, mas teria poupado tempo e energia se optasse pelo silêncio. Pois em determinadas situações da vida a melhor resposta que você pode dar é o silêncio, já que é uma resposta eficaz e cheia de sabedoria mesmo que não haja palavras. Por isso, quer saber agora quais são os 5 momentos em que a melhor resposta é ficar quieto? Então vamos ao que interessa. Alguém tenta fazer mal a você. Um dos piores erros que você pode cometer é revelar para o seu inimigo que você já sabe sobre o ataque dele. Ou seja, se você observa que alguém tenta te causar o mal, não chegue enfrentando a pessoa e já querendo tirar satisfação com ela. Isso seria revelar o seu conhecimento, a sua posição. E pense bem, se um general sabe em que direção o inimigo atacará, ele avisará o inimigo sobre isso ou preparará uma armadilha e estratégia que destruirá o ataque desse inimigo, criando uma alta possibilidade de vencer? É bem simples, se você sabe os passos do seu adversário, então sabe exatamente como surpreendê-lo e vencê-lo. Portanto, sempre que alguém tentar te causar o mal, não reaja, apenas estude o comportamento desse medíocre. Entenda por que ele faz aquilo e como ele faz. Aposto que se você, antes de reagir, recolher essas informações, com certeza dará a ele uma resposta melhor e mais eficaz, consequentemente fazendo com que você vença o confronto facilmente. Agora, se você deixar essa maldade te perturbar e agir com irracionalidade, tentando enfrentá-lo com ódio e até de forma imediata, você certamente pisará aonde não devia. Você talvez até caia em outra armadilha desse ser maquiavélico. Logo, vá com calma. Responda com silêncio primeiro, para depois criar um plano eficaz. Observa que nada mudará a opinião de um indivíduo. Às vezes observo o esforço de um indivíduo em convencer o outro, e muitas vezes reparo que, convencendo ou não, nada mudará. Vejo um indivíduo brigando com seu familiar só para provar que tal político é bom ou corrupto. E a que custo ele cria essa briga? Por qual razão? Será que ele realmente acredita que, mudando a opinião do parente, a história de toda a política mudará? Vejo amigos também brigando por times de futebol ou sobre assuntos polêmicos que viram na internet. Enfim, há sempre 2 ou mais indivíduos gastando horas de suas vidas em discussões que, independente de qual direção siga, não causará nenhuma mudança considerável. Sem contar que, mesmo que você saiba que está certo em relação a algo, posso te afirmar o seguinte: há muitos por aí que, mesmo errados, e você demonstrando a eles que estão errados, eles continuarão errando. O porquê disso? Nem me pergunte. O que posso esclarecer será uma perda de tempo insistir em convencê-los. Logo, argumente, debata sobre o assunto. Mas se observar que aquele diálogo ou discussão não te levará a lugar nenhum, pare imediatamente e volte a exercer as suas tarefas. A pessoa começa a gritar com você e falar coisas irracionais. O grito é contaminante. Sendo assim, caso alguém grite contigo e você passe a gritar com a pessoa, você só dá força para essa contaminação, que só deixará a solução de um problema mais distante ainda. Pode reparar, quando 2 pessoas estão juntas em um problema, mas passam a se desesperarem e gritarem umas com as outras, o problema só tende a aumentar, enquanto elas se desgastam com aquela gritaria infantil. Por isso, se alguém gritar com você, pense bem antes de querer gritar também. Primeiro porque, caso grite, você será tão imaturo quanto ela. Segundo que, nessa de aumentar o tom de voz, você só tende a atrasar a solução e aumentar os seus prejuízos. Ou seja, não há nenhum benefício. Portanto, mesmo no caos, lembre-se, se esforce para transmitir calma e nunca cair nessas irracionalidades que só atrasarão a solução. Propostas e pedidos absurdos. Haverá pessoas que te farão propostas absurdas. Um exemplo do cotidiano é um vendedor vender um produto por R$ 100 e alguém chegar querendo comprar por 50. Sabe, querer barganhar, negociar é uma coisa, agora a falta de noção é outra. E quando uma pessoa sem noção fizer a ti propostas e pedidos absurdos, você não tem a obrigação de responder, pois é quase um desrespeito a você aquilo que a pessoa pronuncia.
Já que quem geralmente faz isso não são só os sem noção, mas os folgados também. Sabe aquele indivíduo que observa que você está ocupado, mas praticamente exige que você ajude ele em algo? Sinceramente, você não tem que responder essa exigência, porque é essa falta de resposta que passa para a pessoa a mensagem de que você não é trouxa e nem servo dela. Quanto mais exigências e propostas absurdas não responder, mais limites você criará. Mais você mostrará para as pessoas aquilo que tolera e aquilo que despreza. Mais você ensinará a elas a maneira como você quer ser tratado. Falta de educação. Teve um dia que um indivíduo veio até mim pedir um conselho. Ele perguntou e eu respondi. Outro dia, ele fez uma segunda pergunta e eu respondi também. Umas semanas depois, ele fez uma terceira dúvida, só que dessa vez eu não respondi. Não pela quantidade de dúvidas, até porque eram dúvidas simples e rápidas de serem respondidas. O real motivo de eu parar de responder foi porque nem na primeira e nem na segunda dúvida ele tinha me agradecido pela resposta. Outro caso ocorreu com uma pessoa que me perguntou sobre um certo empreendimento. Ele queria um conselho sobre administrar a empresa e consegui esclarecer um pouco a ele algumas questões. Porém, logo depois de nossa conversa, eu soube que, independente do que ele tentasse fazer, falharia, não por incompetência, mas sim porque depois que terminamos a conversa, ele não me agradeceu em nenhum instante, e com base nas minhas observações, gente mal agradecida e sem educação dificilmente vai longe. Logo, aquele que for mal educado ou ingrato contigo até pode agir dessa forma em um primeiro contato, mas jamais deixe que essa pessoa continue sem educação quando interagir contigo. Se em uma segunda conversa você perceber que a pessoa se comporta da mesma forma desrespeitosa, já corte aquela conversa na hora e a partir dali mantenha silêncio diante do contato dela. Porque uma coisa eu falo, quem não tem educação só merece um tipo de resposta: o silêncio. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.